Valendo. Pode começar, Amanda. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Estamos resolvendo os probleminhas técnicos. Enquanto isso, recebam as boas-vindas da diretora Amanda Gondim. Muito obrigado, Amanda, pela oportunidade, sempre por impulsionar a inovação e empreendedorismo, especialmente dos jovens. Bom, Luiz, obrigada aí, mas ainda não sou diretora, não, sou só superintendente. Superintendente, sim, sim, perdão. Nossa Senhora. É, bom, gente, gostaria de me apresentar para quem não me conhece, né? Eu estou como superintendente de tecnologia e meio ambiente na Agência Nacional do Petróleo, e essa superintendência ela toma conta da parte meio ambiente e da parte das certificações, conhecidas como RenovaBio, Segov, SAF, e além disso, a gente cuida aí, né, da aplicação da cláusula do PDI. Dentro da cláusula do PDI, a gente trabalha, sim, com os programas, dentre eles o PRH. Eu acredito, Luiz, que minha imagem não está aparecendo, acho que é a sua ou é a minha. Não sei aí do controle do Zoom. Amanda, a gente está conseguindo te ver. Ah, então tá ótimo. Que bom. O pessoal deu acordo aí. Eu sou meio perdido no Zoom, eu só cuido mais no Teams. Mas, enfim, vamos lá. Eu tenho uma satisfação enorme aí em apresentar um pouco da jornada empreendedora do PRH da ANP, né? Que é uma ação transversal do PRH. Né? Eu venho falando um pouco sobre isso, que a gente não espera que o PRH seja simplesmente um programa de distribuição de bolsa, mas mais do que isso, a gente espera que seja um ecossistema de inovação, um ecossistema de formação de recursos humanos de boa qualidade aí no Brasil para a indústria de petróleo e gás e de renováveis. Então, diante disso, a gente está entrando com essa jornada, uma jornada que já teve, sim, uma experiência anterior, né, no ano passado, e que, diante disso, a gente estruturou um nome, uma jornada, e que essa ação aconteça ano a ano, formando recursos humanos. A jornada tem um propósito bem direto, que é de estimular a visão empreendedora dos bolsistas de PRH da ANP e apoiar a transformação desses conhecimentos acadêmicos em soluções de desafios aí reais para o setor. Então, a gente sim quer formar futuros ou estimular que sejam formados futuros empreendedores, mas também que tenha um skills de empreendedor, seja que você for trabalhar numa empresa ou até mesmo no governo, mas que tenha nessa formação e essa questão do empreendedorismo aí, esse conhecimento para ser colocado em prática aonde quer que você trabalhe. Então, a ideia aí do PRH é sim, né, um PRH já é reconhecido como uma política estratégica de formação de recursos humanos aí em petróleo e gás. Inclusive, eu tenho a felicidade, né, da gente andar pela ANP, está aí o Eduardo que está presente, está a Maivi, muitos dizem assim, fui PRH. Essa semana eu tive uma reunião com uma empresa, né, que eles trabalham com projetos de inovação, e disseram, fui fruto do PRH, então a gente sempre fica muito feliz quando a gente cruza por aí nos caminhos com pessoas que foram fruto do PRH. Muitos heads de empresas, né, que são heads de PDI, foram ex-PRHs. Então a gente está trabalhando ainda para formar cada vez melhor, que vocês tenham mais oportunidades. Diante disso, a gente estruturou a jornada vai ser acompanhada pela superintendência e pelo Eduardo, pela MIB, que controla os programas de PRH, mas ela vai ser executada pela NGC e pela Gás Orgânico. E aí os meninos vão se apresentar, o Luiz e o Giovanni. Além disso, a gente vai ter o apoio do IBP, né, que é o Instituto Brasileiro do Petróleo, meio é um hub de inovação, o IAP aí vocês provavelmente vão conhecer a Melissa. Além disso, a gente vai ter a participação da Radix, tá? Sobre a coordenação aí da NP de todo, e a gente vai acompanhar todo esse caminhar dessa jornada, né? A gente espera aí que essa jornada
ela traga muito conhecimento de uma forma bem estruturada, dando maratonas de inovação, uma combinação de capacitação, de oficinas, né, mentorias, desenvolvimento de projetos. Aí vai ter apresentações técnicas aí para aqueles finalistas, e além disso, vai ter avaliações, né, para acompanhar evoluções dessas equipes, tá? Então, é isso, eu acho que os meninos podem apresentar aí muito bem essa jornada, como é que a gente estruturou. Quero dizer que a gente fez com muito carinho, né? Vocês aproveitem bem, se inscrevam e acompanhem isso com dedicação, porque os meninos fizeram aí, o Luiz e o Giovanni se dedicaram aí, vão se dedicar a formar vocês, né, a trazer mais conhecimento, tá? Então, assim, como STM, em nome da ANP, eu desejo aí uma excelente jornada a todos os participantes e agradeço as instituições parceiras e as equipes envolvidas na construção dessa iniciativa. Agradecer aos meninos, ao Luiz e ao Giovanni pela dedicação, o IBP por se interessar e a Radix de contribuir com a formação do PRH. Tá? Então, obrigada aí a vocês. Passa a palavra aí, Luiz, fica à vontade. Legal, Amanda. Primeiro, muito obrigado. Superintendente, eu sempre me confundo um pouco com essas termologias, mas é sempre assim, uma gratidão e uma honra a gente também poder sempre trabalhar junto. Você que participou da última edição, assim, ativamente sendo mentora, sendo banca de avaliação, né? Ali com muito protagonismo e agora podendo proporcionar essa oportunidade. Para que a gente pudesse mudar essa parte do limite, a gente teria que migrar de sala. Como a gente fez um bate-papo bem rapidinho, o que a gente se compromete, tá? A gente coletou o e-mail de todas as pessoas que se inscreveram, a gente vai subir essa gravação no YouTube e já vai disponibilizar, e os próximos links a gente consegue acertar, porque foi um detalhezinho ali que a gente teria que fazer alteração, mas isso não vai prejudicar, porque aqui é uma comunicação, só que essa comunicação também vai ser compartilhada pelo YouTube, e também a gente já né, nas próximas atividades a gente já consegue fazer esse acerto. Mas, sem mais delongas, eu já quero fazer aqui, Giovanni, compartilhar um pouquinho da tela, e aí para vocês que conseguiram chegar mais cedo, podem aqui também compartilhar com os demais né, colegas, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer essa mensagem chegar a todos os 97, eu acho que deu agora 97% dos núcleos PHs que foram ali inscritos, tá? Que é essa jornada empreendedora PHNP 2026, capacitação para transformar pesquisa e inovação em negócios, né? É, Giovanni, assim, eu acho que o nosso objetivo aqui é passar o recado especialmente do que a gente quer transformar nessa jornada empreendedora, né? Muito com o apoio do IBP, da Radix, mas também a gente trabalhar um pouquinho para que a gente consiga fazer as pesquisas que vocês desenvolvem dentro dos núcleos PH chegarem em inovação aplicada, né? Legal, gente. Bom, prazerzão estar aqui. Obrigado, Amanda, pelo espaço, né? Como você comentou, é, tanto eu quanto o Luiz, a gente tem pensado bastante nesse programa, com toda a equipe da NP, em divulgar e trazer esse conhecimento de empreendedorismo de forma complementar a toda sorte de skills dos projetos de pesquisa, né? Então, quando a gente tem, né, projetos incríveis aí sendo desenvolvidos que contribuem para solucionar problemas da humanidade, é, na parte da energia, a gente está buscando tornar essas soluções em produtos, né, em empresas, em startups, em negócios que possam vir a mercado. É uma das vertentes, né? Toda academia ela tem várias vertentes, a gente tem, né, pesquisa mais aplicada, enfim, mas tem boa parte do material que vocês, do PRH, têm desenvolvido nos seus projetos, eles podem sim se tornar um negócio e um produto, um serviço e que tenha aplicação para solucionar a dor de alguém. Então, a gente conta aqui com vocês nesse processo para trazerem esse conhecimento. E, Luiz, complementa agora, o que a gente espera aí para essa jornada? E a gente está aqui em parceria discutindo essas possibilidades. Bom, a gente vai disponibilizar não, a gravação para todo mundo, a apresentação também, e a partir de amanhã
vocês já podem fazer a inscrição, tá certo? E quem que pode participar? Exclusivamente os bolsistas ativos no PRH-NP de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. E como é que a gente fez a amarração agora desse programa da Jornada Empreendedora, né? Então, essencialmente, o coordenador PRH e o bolsista líder, eles vão representar um PRH. E cada PRH podem ter, o núcleo PRH podem ter até duas inscrições, tá certo? As equipes, elas são formadas de 3 a 6 pessoas. O coordenador não conta, mas o bolsista líder conta. Então, o bolsista líder mais 2 ou o bolsista líder mais 5, tá certo? Só que esses outros 2 a 5, né, participantes, eles não precisam ser do mesmo núcleo PRH. Tá certo? A contagem então é do coordenador PRH e do bolsista líder para representar aquele núcleo PRH, tá certo? Então, esse é o primeiro recado, né? O primeiro recado é: a gente precisa ter o bolsista líder, o coordenador PH, e eles vão liderar essa equipe que vai ser formada por outros bolsistas que podem ou não ser do mesmo núcleo PRH, tá certo? E aí, Giovanni? Detalhe importante, é maior de 18 anos. Isso é verdade. Isso é verdade, isso é verdade. E aí, Giovanni, a gente tem essa visão geral da jornada, né? A gente tem aqui 5 passos que a gente vai detalhar um pouquinho mais, mas aqui eu queria passar com você quais são essas etapas, Giovanni. Agora, a gente tem agora, né, startando amanhã, as inscrições, então a gente tem aí período para que vocês amadureçam a ideia, tragam os projetos de uma forma bem direta, né, para que a gente possa, né, começar o processo. Então, a partir de hoje, né, hoje a gente está fazendo o lançamento, amanhã a gente já começa com as inscrições e vai ser um período de seleção. Lembrando que é uma maratona, a gente tem é uma competição, então a gente espera que esse intuito de que todos aí busquem trabalhar seus projetos da melhor forma possível para se tornarem vencedores. Mas ao longo do tempo a gente tem aí preparado aí várias iniciativas de formação que contribuem, né, obviamente, com o que a academia já lhes proporciona. Então, nossa estruturação do programa ele visa preparar um pouco as equipes para esse momento de empreendedorismo, né? Então, a gente vai mesclando aí eventos presenciais, é, toda a parte de online, de formação, com as entregas em eventos presenciais. Então, essa é a dinâmica da jornada, e ela culmina aí com os vencedores tendo espaços bem pontuais, aí, com possibilidades até mesmo de alavancar novos negócios a partir das ideias do programa, que a gente está vivenciando isso na série anterior que tem se desenvolvido. Perfeito. E aí, deixa eu até apagar aqui que o Erasmo ele tá querendo fazer Eu um vi. desenho aqui. Tem uma Legal, arte. obrigado. Bom, e aí, para a gente detalhar um pouquinho mais como é que vai ser essa jornada do programa, tudo começa na inscrição e seleção. Então, amanhã vocês já vão receber um formulário que a gente fez e o edital que vai ter o desenho ali dos desafios que vocês vão poder trabalhar. A gente não colocou aqui os desafios exatamente por uma questão, quer dizer, a gente não colocou, a gente colocou aqui os desafios, mas a gente vai divulgar o formulário e o edital para vocês logo amanhã também, para que vocês possam ter o acesso. E até por isso que a gente fez o link no Simpla agora, né? Não é só para fazer a inscrição dessa jornada, porque vocês vão ter também acesso a duas coisas muito importantes. Primeiro, vocês vão ser os primeiros a terem acesso ao material que a gente está gravando, ao edital, ao formulário, e também a gente vai proporcionar uma jornada de 3 webinars, como a gente está fazendo aqui, né? Que um que já é na sexta-feira, de habilidades empreendedoras, ou seja, um bate-papo super rápido, das 5 às 5:30, onde a gente vai conversar com todo o pessoal que está participando
aqui para ajudar vocês, né, com o que vocês precisam para se inscrever dentro do projeto. Na segunda-feira, das 5 às 5 e meia, a jornada de inovação, como que a gente imagina que vocês vão desenvolver esse projeto. E no último, que é na quarta-feira, os cases de sucesso. A gente vai trazer o pessoal da primeira edição para também compartilhar um pouquinho com vocês e em todas elas a gente vai fazer esse processo de tirar dúvidas, tá certo? Então, abrimos a inscrição na quinta, na sexta já tem um bate-papo com vocês, segunda e quarta também, e o encerramento, então vocês têm que correr. Aqui é maratona, mas a maratona começa aí com uma velocidade rápida. Na sexta-feira, às 23h59, encerra as inscrições e a divulgação das 20 equipes. E aí, Giovanni, eu achei que 20 equipes ia ser muito, tá? Mas eu tô achando assim, a gente tá aqui com mais de 400 pessoas inscritas, o pessoal querendo entrar no link e não conseguindo, eu acho que vai ser pouco, tá? E assim, queria que você também comentasse o que que no final eles têm que entregar. Qual que é a entrega que eles têm Não, que fazer? então, gente, a gente pediu, né, que nessa etapa do processo vocês estruturem o resumo executivo do projeto, né? Ele é uma, um texto que mostra o que você, né, na sua linha de pesquisa, dentro da estrutura da equipe que vocês montaram, se propõe a entregar. Então, a gente tem uma demanda, né? Em geral, você vai identificar a sua dor no mercado, aonde ela está, e trazer isso, né, para a banca, trazer isso dentro de uma competição. Então, a gente imagina que você vai preparar um texto que ele explica, em resumo executivo, qual o propósito do seu projeto, o que que ele se destina e como a gente vai atender com a demanda do produto ou serviço que o seu projeto está entregando. Então, esse texto ele é muito sintético, então a gente pede que vocês tragam um título com 150 caracteres e um resumo do seu projeto, né, relacionando qual o desafio, e a gente vai falar um pouquinho desse desafio. Na sequência, eu vou pedir para o Luiz mostrar também quais são as linhas que, para esse ano, a gente escolheu como potenciais desafios de jornada. Então, Luiz, fale um pouquinho dos tipos de desafio e o que, que a gente está esperando de vocês nessa jornada. Legal. E vocês vão perceber que o formulário, o maior trabalho dele é cadastrar a equipe, tá? Porque vocês vão ter que colocar os dados de CPF, e-mail, o PRH que eles estão selecionados. Então, o maior trabalho é cadastral. Mas o projeto é um título de 150 caracteres e um resumo executivo de 1.000 caracteres, simples assim. E a primeira informação é você escolher qual desafio que você gostaria de aplicar, tá certo? E aí, dos desafios, você tem que escolher só um, né? Então, lembrando, né, vocês vão, né, fazer uma equipe, o coordenador pode participar de duas, mas o bolsista e as outros participantes só podem participar de um time, tá certo? E desses times, vocês só podem escolher um desafio. Então, o desafio é descomissionamento circular, seguro e de baixo carbono. Essa parte de CCS, BECS e infraestrutura de CO2, que tem sido uma grande futuro da inovação. Combustíveis avançados e moléculas sustentáveis. Essa parte de fixação, remoção e valorização de carbono. Se eu tô aqui na live, eu já tiro o print dessa tela, tá, Giovanni? Porque eu quero sair na frente, tá? Essa parte de certificação, ACV, MRV e rastreabilidade digital, que a gente olha também como algo super importante em termos de um novo mercado que está sendo formado. A parte que o Giovanni adora, que é essa parte de emissões de metano, só que do biometano, né, Giovanni? Mas emissões de metano. Algo que a gente teve uma grata surpresa na edição passada, a gente resolveu repetir a dose, que é o hidrogênio de baixa emissão e derivados, e algo que eu acho que vai despertar uma atenção interessante, viu, Giovanni? Que é essa parte de inteligência artificial, sensores, dados, gêmeos digitais e para descarbonização, que é uma área que acaba sendo um pouco mais transversal, né? Lembrando, né? Lembrando que a gente está buscando aqui resolver problemas ou dores, né, que a gente possa imaginar
para as linhas de pesquisa e trazer essas soluções para esses problemas é algo que você tem essa responsabilidade. Eu tenho certeza que vão trazer vários projetos aqui com uma estrutura muito sólida, com base num problema, a solução proposta, como a gente consegue relacionar isso com um desses desafios e a gente olhar aqui o quanto essa solução que você está desenvolvendo, ela é inovadora. Então, essas nuances vão estar, a gente espera que elas estejam no resumo executivo. Então, caprichem aqui nesse momento, porque é um passo importante nessa primeira peneira aqui da maratona. Então, com você, Luiz, aí para falar um pouquinho mais do par e passo das próximas etapas. Legal, agora eu vou a colocar o áudio na velocidade 2.0, porque eu já vi aqui que é 5:20 e eu quero abrir para perguntas, tá certo? Então, assim, a maratona, né? Vocês vão lá, se inscrevem, dia 22 sai o resultado e vocês são aquela equipe das 20 que foram aprovadas. Como é que vai funcionar? Então, do dia 27 até o dia 31 do 7, a gente tem as oficinas de capacitação, a gente tem uma abertura para poder comentar um pouquinho como é que vai ser a jornada, e a oficina 1, a oficina 4, que vão acontecer das 5 às 8, às 6:30, que são oficinas para vocês entenderem qual é o problema, a solução, o modelo de negócios e fazer aquela apresentação de pitch, tá? Na sequência, do dia 4 ao dia 12 de agosto, a gente faz as rodadas de mentoria, que são rodadas para trazer experts do mercado para que vocês também possam ter um bate-papo exclusivo com pessoas que realmente não só dominam da área, mas também dessa parte de modelos de negócio, apresentação e tudo mais. Do dia 17 até o dia 21, a gente já quer saber, porque já é para estar com aquele pitch pronto, ou pelo menos com aquela ideia já redonda e encaminhada. Tá pensando aqui mais ou menos, né? Um mês ali de desenvolvimento, a gente sabe que maratona é longe, mas corre, tem que correr, né? E no dia 26 de agosto, aquela entrega final do projeto. O que que é a entrega final do projeto? Vai ter ali um resumo executivo, tá? Que vocês vão entregar muito mais denso do que esse. E aí, não muito mais denso, mas assim, 5 páginas, né? 5 páginas de um documento que tem que ser super diretivo, super objetivo. A gente não quer nada técnico, aquela parte, né, um pouco acadêmica. A gente adora academia, a gente acha que os projetos daqueles têm que vir realmente do que vocês desenvolvem na academia, mas a gente quer preparar vocês para negócios, então ele vai ser totalmente direcionado ao negócio e uma apresentação de até 10 slides e um videozinho de 5 minutos para a gente também olhar um pouquinho para vocês apresentando, né, Giovanni? Isso, será um objeto, né, desse treinamento. Então, essas oficinas elas vão auxiliar vocês aí na elaboração dos projetos a serem apresentados nessa etapa. Então, as 20 qualificadas nessa primeira etapa passam para a segunda etapa, para a maratona propriamente dito, e aí a gente vai seguindo nesse processo aí de competição. E aí, do dia 26 até o dia Luiz. 30 a maratona é nossa, porque daí a gente tem dos 20 selecionar 6 finalistas que vão para nossa próxima etapa. E aí, a parte da próxima etapa é a gente entrar com oficinas avançadas. E aí a gente entra um pouco mais em precificação, em mercado, em olhar para aqueles projetos e conseguir direcionar aquilo como um modelo de negócios um pouco mais direcionado, tá certo? Então, do dia 31 até o dia 3 do 9, a gente entra aqui na parte das oficinas avançadas. Depois a gente tem rodadas de mentorias que são mais individuais, e aí quando a gente fala individuais, não que a outra não seja, mas aqui a gente faz um agendamento um a um, assim, né, individualizado mesmo, na expectativa de vocês e das pessoas mentoras. E aqui a gente faz uma pré-banca de avaliação. O que que é a pré-banca de avaliação? Como o nome já diz, não é a avaliação, né? É onde a gente vai chegar e vai colocar ali como se fosse um modelo teste, né? Então a gente traz o pessoal de mercado, vocês apresentam como se fosse, e aí ali a gente dá grandes feedbacks e já prepara vocês para o que está por vir, tá? Então aqui é ainda uma fase preparatória para a gente vir para algo magnífico, que é aonde a gente
coloca a cara de vocês presencial, a gente sai das telinhas e a gente vai para dois grandes eventos, os maiores eventos da indústria de oil and gas que vão ter aqui no Brasil esse ano, que é o Rio Oil and Gas, onde vocês vão preparar, né, as 6 equipes, elas vão apresentar, imagina, no maior evento da América Latina, né, de oil and gas. E aí, nessa época, nesse evento, a gente já vai selecionar dos 6, 3, né? Então, dali a gente já faz uma peneira, né, Giovanni? E depois? Isso, e assim, considerando, né, já a experiência de participar, né, da Rio Gas como um projeto finalista, os três vencedores eles vão, né, para o evento nacional do PRH da ANP. Depois eu até vou pedir para Eduardo, para Amanda, quem quiser complementar aqui por parte da ANP um pouquinho da experiência do que é o encontro nacional. E vão ser anunciados, vão ter espaço aí de fala também para agradecimento, e vão ser anunciados os vencedores da maratona, né? Então a gente torce por todos, que, né, possível fosse que todos os PRHs tivessem premiações, mas aqui a gente especifica para que os três grupos vão ser premiados por ordem de melhor performance, né, e mais aderência ao programa, e eu tenho certeza aí que a gente vai ter uma- um resultado incrível a partir desses programas. Então, esses três projetos, né, três equipes, elas passam aí a ter um benefício, e aí volta para você, Luiz, que é um acompanhamento. A gente já tem algumas perguntas aqui e eu vou fazendo-as após o fechamento aqui, que a gente já está no finalzinho dos slides, prometo não avançar mais. Então, Luiz, Só para fechamos terminar, o programa né, de os comparação. projetos, né, além de receberem né, um recurso que vai estar lá no edital, primeiro, segundo e terceiro lugar, mas eu acho que o recurso em si ele é um pouco mais uma graça, só que eu acho que o que mais faz sentido, o que mais vale a pena é que esses projetos eles vão ter até o final do ano um acompanhamento de aceleração, de captação de recursos, case, conexões e próximos passos para a gente realmente preparar vocês para próximos editais e próximos projetos, porque o nosso objetivo maior é com que esses projetos que foram, né, criados e vão ser acelerados, eles possam ser continuados como o case que a gente vai trazer para vocês dentro das nossas atividades, tá certo? Então, essa é a jornada. E aí, o que que a gente faz agora? Qual que é os próximos passos, tá? E aí a gente já vai começar a responder as perguntas, mas forme o seu time, prepare o resumo, escolha um desafio e envie no prazo. É isso, simples assim que vocês precisam fazer e vocês já vão estar, as pessoas que fizeram a sua inscrição já vão estar participando. A gente já vai mandar o link para vocês das próximas atividades formativas que vai ser na sexta, na segunda e na quarta-feira, para a gente ajudar vocês nesse processo, tá certo? Paramos por aqui, né, Giovanni? E aí a gente só tem a agradecer, paro de compartilhar e a gente já vai para respostas das perguntas que estão aqui no chat, tá certo? Pode começar, Giovanni, eu já vou parar de Eu já vou compartilhar. fazer a primeira pergunta e já vou endereçar para Eduardo também, se quiser já dar a sua participação, Eduardo. A primeira pergunta aqui, é, ele questiona aqui se ex-bolsistas poderiam participar, que é o Clebson Pereira. Oi, Giovanni, pessoal, boa tarde, né? Muito bom nesse lançamento da jornada, né? A gente dando sequência ao desafio que foi criado em 2025, e agora a gente está com uma marca própria dentro do PRH, né? Chamando Jornada Empreendedora do PRH NP, né? Muito bom ter todo mundo aqui. A gente conseguiu ver a quantidade de pessoas que demonstraram interesse em fazer a inscrição e participar desse webinar, conhecer um pouco. A gente ficou muito feliz que a gente tem representação de 57 dos 60 PRHs, né, que são existentes, então tem uma representação muito, muito boa mesmo, e demonstra o interesse de vocês de que a gente faça ações semelhantes dentro do âmbito do PRH acadêmico também, tá? Respondendo à dúvida, a gente vai liberar o edital agora na sequência para vocês, mas o edital já deixa lá especificado de que são para bolsistas ativos. Então, a gente só pode ter participando os bolsistas que estejam ativos.
E aí, gente, é ativo no momento da inscrição. Pode acontecer de um bolsista terminar agora, no final de julho, né? Mas ele, quando fez a inscrição, ele estava ativo, então ele está dentro, tá? Então, isso vai para dentro daquela previsão aí estou falando mais com os bolsistas, né? Da previsão de que até 6 meses após o desligamento do PRH, a gente consegue fazer custeio, se tiver necessidade de deslocamentos e tudo. Então, por isso que tem que estar com matrícula ativa, né? Tem que estar ativo dentro do PRH agora, no momento da inscrição, para a gente ter esse horizonte de 6 meses para frente. Perfeito, Eduardo. Muito obrigado aí pela. Excelente, Eduardo. Legal. Não sei se você quer complementar também, Luiz. A Não, gente não, não. Acho que acertou Eduardo aqui. foi super assertivo aqui. É. Tô puxando a A gente próxima está tendo pergunta. mais de uma pessoa aqui comentando a questão da formação dos grupos, tá, gente? Então, acho que isso é legal. Não sei se o Luiz quer comentar aqui. Fico à vontade aqui, só para a gente. Tem dois questionamentos, eles estão correlacionando, né? Se são duas pessoas ou, ou quantos integrantes que você poderia ter por PRH. Então, acho que ficou na dúvida aqui entre dois grupos por PRH, né? Duas equipes por PRH e com 3 a 6 integrantes por equipe. Então, acho que essa é a ordem. Não sei se você quer dar mais um complemento. Vai estar no edital bem justo, isso bem detalhado, mas é um ponto de pergunta que eu passo, Eduardo, se quiser responder, ou Luiz. Na verdade, Giovanni, eu acho que a grande dúvida que eu queria passar para o Eduardo eu poderia responder por conta da vez passada, tá, Edu? Mas aqui tem essa parte de como é subsidiado o deslocamento das equipes vencedoras ao evento Rio de Janeiro e Bahia, tá? Os outros aqui a gente consegue, tá? É que essa eu sei que tem uma burocracia e tudo mais, só para a gente não cair aqui em nenhum erro. Daí os outros aqui a gente já mata. Não, tranquilo. Essa questão de deslocamento dos bolsistas, ela está prevista lá no manual. Então, a gente, por missão ou evento programado pela ANP, por meio do programa, o coordenador consegue fazer esse custeio de diárias e passagem para os bolsistas, né? E aí isso vai ser utilizado para deslocar para o Rio de Janeiro e quem for para Salvador também a mesma coisa. E qualquer outro evento, porque assim, a gente não pode ficar dando spoiler, né, Luiz e Giovanni, mas assim, os finalistas têm a possibilidade de participar de outros eventos conosco, né? Ao longo do tempo, assim como o pessoal da edição anterior foi para um evento com a gente, com o IBP em Houston, pode ser que apareça alguma oportunidade para essa rodada também da jornada empreendedora. Então é isso. O recurso sai da própria base do PRH, da qual esses bolsistas são lotados. Tem uma pergunta aqui que está relacionada, que se é a partir da taxa de bancada. Exatamente. Então, Perfeito. respondido. Agora, falando aqui das outras, né? O grupo formado é somente por integrantes de PRHs? Sim. Né, não tem pessoas externas, né? O programa é feito para os bolsistas PRH, né? Cada PRH pode indicar dois bolsistas do seu programa, cada equipe poderá ter quantas pessoas? Aí até o Eduardo Baché já respondeu, equipes de 3 até 6 bolsistas, exatamente. Então, só relembrando aquela configuração, né? O coordenador e o bolsista líder, eles têm que ser do mesmo PRH, tá certo? Eles têm que ser do mesmo núcleo PRH. Os outros de 2 a 5 participantes que compõem a equipe, eles podem ser de outros PRHs, tá certo? Então, só bolsistas PRH, mas cada PRH, né? E aí a gente falou que cada núcleo, ou no caso, cada né, coordenador, ele pode indicar duas equipes. Então, pode ter o coordenador e ele pode ter dois bolsistas líderes embaixo aqui do núcleo PRH qual está representando, tá certo? E aí aqui embaixo, né, o número de PRHs. E também cada participante só pode participar de uma equipe. Obviamente, tá certo? Independente se é o bolsista ou se de outra, de outro PRH, de outro núcleo PRH, tá certo? Cada bolsista Eu pode acho. participar de um ou dois grupos. Já matamos. Pode falar, Edu. Eu acho, Luiz, deixar também registrado com eles que a questão de dois por PRH, no caso de um PRH, de uma equipe mista,
Qual o PRH que vai contar? Vai contar o PRH do coordenador e do representante líder, tá? Independente se tem outros PRH juntos. Então, muita atenção nessa questão da quantidade, né? O que vai vincular a quantidade é o bolsista líder e o coordenador que vai definir qual é o PRH que está sendo representado, tá bom? Tá. É, a gente vai falar e, de repente, Eduardo, nas perguntas a gente vai comentar várias coisas, mas, assim, gente, chamar a atenção. Isso é um edital, né? Assim como qualquer concurso público, né? A gente tem que olhar o edital com detalhes e ver o que nos traria pontuação para poder, no caso de desempate. Então, acho importante no edital olhar esses detalhes e se preparar para isso, né? A gente, dentro do PRH, está dando muita atenção à questão dos ODS, né? Equidade de gênero, né? Inclusão, diversidade. Então, assim, são itens que estão lá no edital e que eles contam num caso de desempate para alguma das etapas. Então, só chamando a atenção, quando for fazer a proposta, o tempo é curto, né, Luiz e Giovanni? Vai até o dia 17, mas assim, preste atenção no que pode trazer vantagens num caso de disputa por empate. eu acho que Exato. é legal frisar, excelente, Eduardo. Acho que no edital vai ficar mais claro, tem lá bem certinho o regramento para cada critério, enfim, onde a gente vai fazer essa avaliação. Mas ainda voltando aqui nas perguntas, eu acho que é importante a gente frisar aqui. Então, tem uma delas aqui que se as duas equipes distintas, né, dentro do mesmo PRH, se elas podem utilizar o mesmo desafio, podem, tá? A gente uma vedação em relação a isso. E aí eu vou endereçar de novo a pergunta para o Edu, que está super familiarizado aqui com essa estrutura do PRH, que é a questão do coordenador, pode ser professor do PRH, pode ser um outro professor, ou apenas o próprio coordenador do programa, né? Eu acho que essa é uma dúvida que é bem direcionada aí para a NP. Dentro do programa, né, e na jornada, a gente está chamando de coordenador o próprio coordenador do PRH, né? Porque ele tem que ser a pessoa que tem que estar ciente da entrada desses bolsistas, até por causa da questão de necessidade de uso de recursos taxa de bancada para deslocamento. Então, é ele que autoriza isso também. Então, o coordenador tem que ser aquele que tem a bolsa de coordenador dentro do PRH. Perfeito. Não identifiquei mais nenhuma pergunta aqui, pessoal. Teve alguém que levantou a mão e é só a gente já indo pro encerramento mesmo, para a gente já fazer o download e também mandar para as demais pessoas. Eu acho que era naquela parte inicial ali da conexão, é, É. Luiz. Acho que Bom, é, então acho que quem acho que levantou a mão acho que estava encerramos. com a dúvida em relação a isso. Mas, É, gente, pô, super agradecemos, né, a audiência e quem pôde estar aqui, com a gente, tanto nessa parte mais online quanto na versão gravada aí também, né? Quem puder nos assistir. E devolvo aí para o fechamento aí, né, Luiz e Edu, porque a gente inicia agora uma maratona, né? Então, desejo a todos aí uma boa sorte, aí, excelentes trabalhos, e com certeza a gente aqui como facilitador, a gente espera aí apoiar vocês no que for preciso para que vocês forem cada vez mais longe aí no processo, na jornada. perfeito, pessoal. Bom, quero agradecer a todos e todas. Vocês vão receber então um e-mail com o material e com a gravação ainda hoje. Amanhã vocês já recebem também o edital e o formulário. E também vocês vão receber o link dos nossos próximos encontros para que quem achar que é válido, e eu acho super válido, que vocês participem também, tá certo? Então, agradeço a todas e todas e a gente vai se encontrando ao longo dessa jornada, né, Edu? É isso aí, gente. Quero agradecer também a presença de todos que vieram, né? A gente teve o pessoal que não conseguiu entrar por uma questão operacional, mas eles vão conseguir resolver essa questão para esses encontros que vão acontecer, a gente poder não ter esse limite de quantidade de pessoas, mas que todos possam participar. Desejo boa sorte a todos.
estimula todos que participem, porque é uma capacitação, vocês vão começar a ter uma visão diferenciada do que é a vida acadêmica, entrando mais para a vida profissional, né? Vislumbrando a possibilidade de ser empreendedor. Então, se eu puder dar uma orientação que seja para vocês o máximo que conseguir participar dessas encontros que vão acontecer agora, né? Juntem as equipes, comecem a conversar com outros PRHs, ver quem tem interesse semelhante, montem as equipes para poder participar e mandar proposta para a jornada. Vale a pena, gente, vale a pena. Eu digo muito que assim, na época que eu fui bolsista lá em 1999, a gente não tinha muitas ofertas e possibilidades como estão surgindo agora. Então, assim, a gente está montando várias coisas pensando em vocês, pensando na capacitação de vocês, de dar mais oportunidades, né, para se tornar um profissional mais completo possível. É isso. Boa noite a todos, obrigado, e nós nos vemos aí durante essa jornada. Obrigado, pessoal. Até logo. Tchau, tchau.